Olá, gente, bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, no curso onde você aprenderá Dart e Flutter. E com a linguagem de programação Dart, a gente iremos construir telas elegantes com o SDK do Flutter, que inclusive, né, aproveitando a onda do momento, não vai morrer, tá bom? O Flutter não vai morrer. E se morrer, procura outro framework. Eu acho que não tem muito que ficar preso, não. Acho que e vida que segue, mas de imediato, né, o Jacob da Flutterando lançou um vídeo excepcional falando sobre isso, mostrando alguns dados aí que refletem a realidade. E a realidade é que não vai morrer. Quem tá falando disso não sabe o que tá falando, ou como ele disse, que é só um clickbait. Beleza, não é minha ideia do meu curso, né? Mas eu tava falando aqui com o pessoal aqui em off que vou fazer uns vídeos nesse sentido aí para poder engajar o pessoal também e deixar o pessoal informado, né? Principalmente o pessoal que tá querendo entrar na área, às vezes o pessoal fica um pouco assustado, achando que o Flutter vai acabar, mas o Flutter vai acabar dominando. Essa é a minha ideia. É isso que ele vai acabar dominando tudo aí e deixar todo mundo para trás. Bom, sem Se Deus enrolação, quiser. né? Sem enrolação, hoje aqui eu tô com o Gustavo, com o Natan e com a Ana Beatriz, né? E aí hoje, né, o momento tão esperado, quem vai compartilhar a tela vai ser a Ana Beatriz, né? A gente chama ela de Ana ou Bia, né? Mas Bia, eu que gosto de nomear o nome completo. E aí a gente vai desenvolvendo nesse sentido, e aí a gente vai continuar desenvolvendo o app de e-commerce, né? E, enfim, a ideia é que a gente consiga evoluir aqui nesse sentido. É, enfim, eu ia falar aqui sobre o microfone, mas isso aí é para outra hora. Vamos esperar o resultado desse vídeo para ver se o microfone melhorou um pouco mesmo. E, enfim, vamos seguindo. Eu vou compartilhar a sua tela aqui agora, tá, Bia? Então, Ok. você já está aqui na sua tela. E é isso, pessoal. Ali é o aplicativo que a gente vai continuar construindo, né? Ali que a Bia estava mostrando no Figma. Hum, Estamos aqui no Berlino. isso. Bom, Mais aqui. qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é construir esse primeiro card aí, né? Que tá aí, né? Esse que a gente chamou ele de display. A ideia é construir ele do jeito que ele tá aí. O que que a gente vai pegar? O que que a gente já pegou dele para adiantar? Diferente da primeira tela, do onboard, onde a gente pegou imagem por imagem, abusamos do stack e tal, e posicionamos elemento. Aí a gente já pegou os três elementos prontos, que é a ideia é como virar para você, tá bom? E pegamos essas três imagens, colocamos no PNG e já inserimos no VS Code. Né? A gente presume que você talvez saiba fazer isso, ou se você trabalha com a equipe de UI e UX, eles te conduzem a fazer isso. E eu acho que para quem está aprendendo a programar, tirar foto do negócio desse não deve ser um bicho de sete cabeças, e nem deveria. Mas aproveitando só o momento, que a gente fez foi o seguinte, né? A Bia selecionou, né, Bia, os três elementos, segurando o Shift aí. Oi. Botão Isso. direito, copiou como PNG e colou em algum chat. Ela colocou aqui no chat que a gente usa do Skype. Mas você poderia jogar no chat Oi. do WhatsApp, no chat do Telegram, no chat do Discord, enfim. Qualquer chat que dê pra você colar a imagem, você cola e aí você salva. E aí a gente conseguiu, fez esse procedimento e colocamos essa imagem na pasta imagens da nossa aplicação. Que aí a Caso a gente. gente foi aqui, ó. Isso. Aí abrimos uma Abrimos nova aqui guia, e botão direito, certinho salvamos. para salvar. E depois arrastamos não para cima, né? Arrastamos para dentro da aplicação. E Isso aí, mesmo. e aí a imagem tá ali dentro da aplicação, né, Bia? Isso aqui, ó. Ali na Na search. imagens. Na imagens. Imagem para assistir a imagem Isso. aqui. E nós nomeamos ela como Só arrastar display.png. e colar. Isso. Clica nela ali, Bia. Quando você clica, ela abre na aba aí também. A imagem. Pronto, ela tá aí. Já tá pronta pra gente poder utilizar ali de acordo com o que a gente vai precisar para agora, beleza? Bom, seguindo lá, a gente vai entrar na pasta onde está a nossa homepage, ali na lib, Daí, na source, na homepage. Isso. Aí a gente vai seguir construindo a nossa homepage. A ideia é o quê? Deixar tudo do jeito que tá, construir tudo num widget só, deixar isso complexo, deixar isso terrível de se ver, essa é a minha ideia.
para que a gente aprenda depois como deixar as coisas melhores, beleza? Vamos lá. Para começar, a gente tem que entender um componente que dá para a gente utilizar para qualquer coisa que a gente quer colocar uma cor, por exemplo, né? Então, aí nesse caso, a gente quer colorir um quadrado ali, um retângulo, né? A ideia que ele tem ali é que a gente quer desenhar um retângulo que tem as bordas, né? Se a gente olhar ali, a gente tem um retângulo e esse retângulo tem essas bordas e ali ele tem aquelas duas cores ali, que aí a gente vai deixar isso aí por último, essa questão das cores, a gente vai pôr uma cor só, né? E aí depois a gente joga esse gradiente, tá, gente? Esse é o gradiente do nosso container. Então, já soltei que é um container, mas Deu uma é, dica já. é tipo isso, é pra você ver, né? Chega uma hora que o nosso linguajar se torna assim, sabe? Natural. É um container, porque Aham. é a ideia de que tá contendo alguma coisa, né? Ele tá sendo responsável por estar segurando. A gente Entender. poderia usar um card ali? A gente poderia. Hoje na aplicação que a gente está fazendo da escola, a gente usou um card porque a gente precisa de elevação. Mas quando a gente não precisa de elevação, geralmente eu não recorro ao card, né? O card, ele, principalmente do material design, óbvio, ele é do material design, é para quando a gente realmente vai precisar de sombra, né? O sombreamento embaixo, elevação. Dá aquela ideia de que ele está acima do plano lá, das coisas que estão abaixo dele. Como esse daí ele é estático, né? A ideia de que ele não parece ele estar flutuando, que nem um card estaria caso ele tivesse elevado, a gente vai usar então esse widget que é incrível, assim, dá para fazer muitas coisas, que é o card. Beleza, Bia? Beleza. Então a gente vai fazer um cardzinho lindo. Aí a gente pode definir uma altura para ele. Ah, agora a gente chegou num bom momento. A gente vai precisar definir, poxa, beleza, já que a gente vai fazer um card, onde a gente coloca ele na aplicação. Essa eu acho que é uma das grandes. É um dos grandes macetes que a gente precisa pegar, e isso leva um pouco de tempo de prática, para a gente saber, poxa, quero que o meu widget apareça na tela, onde eu devo escrever esse código, para ele aparecer na onde eu quero, né? Isso é muito interessante se atentar a isso para poder pegar essa experiência. Tipo, caramba, quero desenhar, sei lá, o card aqui, em qual lugar do código eu preciso escrever isso para acontecer. Bom, se a gente for analisar, a gente não quer desenhar ele embaixo daquele search ali, search produtos. Sim. Então a ideia é a gente achar onde ele está desenhado aí, qual é o código que desenha ele. Aí se você quiser, Bia, vindo de cima para baixo, acho que você consegue se encontrar melhor porque acho que ele foi desenhado assim. Peraí. Bom, aí a gente desenhou um sized box, Children. desenhamos search products, aí ali desenhamos o stack, ali aquele stack é aquele botão de sininho de notificação. Children box. Positioned. Isso. Aí pronto, essa parte aí já seria o Bottom Navigation, que é aquela parte de baixo. Então ele precisa ser posicionado ali para cima, certo? Que, no caso? Não, ali para cima no sentido assim, de algum lugar aí, né? Aí a gente precisa ver o quê? Qual widget a gente tem aí que nos permita colocar um outro widget. Por quê? Se um widget, por exemplo, aqui, o Positioned, ele tem um child, ele não permite que você coloque um outro widget, a não ser que você tenha que o filho do Positioned seja uma column, ou uma row, ou uma list, ou um stack, ou seja uma propriedade que é a children, né, que permite filhos. A child permite um filho só. Children permite vários filhos. Se a gente chegar num momento onde o nosso componente desenhado principal ele tá em um child, né? A gente precisa colocar um column ou uma row para ir poder posicionando ele de acordo com a necessidade. Se for um item do lado do outro, é uma row. Se é um item abaixo do outro, aí a gente precisa colocar um column, beleza? Se a gente for analisar, o widget que começa a desenhar esse daí, ele tá um pouco acima, Bia. Ele tá um pouquinho mais para cima. Ó, ele começa. Ó, esse stack aí, tá vendo que ele é aquele círculo avatar ali, ó?
laranja e tal. O que você vai fazer? Sim, aqui, né? Ali na vírgula ali, ó, quebra Certo. uma linha na vírgula, em cima do stack, quebra uma linha Aqui, em cima. Depois da vírgula ali, você quebra uma linha. Aí coloca barra barra, escreve aí notificação, pra você entender que esse é o widget de notificação. Tipo, pra já ir identificando, beleza? beleza. Agora vamos subindo. Esse size box é a separação que ele corre ali, né? Entre o search, Certo. de boa. O próximo aí, ó, seria esse row, essa row, né? Porque o que tem nessa row? Tem um expanded com text field. Por que ele foi usado a row com expanded? A row porque eu precisava colocar um item do lado do outro, né? E o expanded para poder o text form field crescer na lateral, tá? Até onde fosse permitido aí, beleza? Então, Certo. nessa row aí, ó, tá acontecendo o nosso widget que na verdade não só na row, tanto na row quanto ali no sized box, tá esse nosso primeiro widget de pesquisa. Então você poderia nomear ali, ó, põe o mouse no começo da palavra child ali, quebra uma linha na child da linha 26. Aí pode quebrar uma linha. Aí põe barra barra em cima. E coloca o widget pesquisa. É aqui mesmo? Isso, o widget de pesquisa. Vixe, Maria. Colocar aí? Widget. É. Não, widget. Widget. Isso. Widget. Widget pesquisa. Isso. O que Como acontece? é que você lança seu curso de inglês aí pra gente? Aquele aplicativo vai dar muito bom. Eu tenho sentido Vai. eu tenho notado muitas Vai diferenças, ajudar né? muito. Você acredita que eu já tenho notado muitas diferenças? Isso para mim é muito bom. E espero que Vai seja bom ajudar. também pro pessoal. Ó, aí o que a gente vai fazer? Tá vendo ali, bem do lado do número 27 ali, ele vai aparecer uma setinha. Coloca o mouse perto ali, ó. Aqui? Isso, fecha ele pra você ver. Tá vendo que a gente já chega ali no Bottom Navigation? Tá vendo quando você fecha ele? Por quê? Tudo que tá aí colapsado é referente àquele widget ali, certo? E a Certo. row, agora minimiza ali na row pra ver. A row não é um lateral, né? Tipo, pra colocar uma coisa do lado da Sim. outra. Tipo, linha. Isso, em linha. Então, o que acontece? Eu não conseguiria, na estrutura que tá aí, continuar construindo algo um embaixo do outro. Eu precisaria de um auxiliar. Qual que é o widget que nos auxilia a colocar um item embaixo do outro? É o column. Exatamente. Assim, isso é uma dúvida que eu tô introduzindo para vocês. Mas essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Se um dia você chegar, tipo, caramba, tô aqui, preciso colocar outro widget embaixo desse. Meu, acha o widget raiz, ou seja, onde ele começa a construção dele, entendeu? Como que eu poderia fazer isso de outras formas? Muda a cor, muda o widget, coloca um texto, sabe? Eu já fiz muito isso, colocar texto para tentar se achar na tela. Se achou? Poxa, não é aqui. Ah, é aqui, ó. Entendeu? E aí você vai se achando. Por exemplo, coloca ali, ó. Quebra uma linha ali no expanded antes dele e coloca um text. Aqui? Isso. Quebra uma linha aí em cima e coloca um text. 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 Isso, com T Sim. maiúsculo, porque é um widget, né? Eu tô com a leve impressão que você não tá com a extensão do Flutter instalado no seu. Não sei porquê, mas eu tô com essa impressão. Tá aparecendo, Será? Orra? Não parece, Gu? parece. Coloca aí, Flutter. Pera aí, gente, a gente vai instalar aqui e já volta. Bom, vamos continuar, gente. Tentamos, mas uma hora a gente chega na solução. Aí, Bia, abre e fecha parênteses aí e coloca um olá mundo. Só um olá, só um oi. O texto tem que ser parênteses. Sim. Não, Ai, te acho. um parênteses. Isso aí dentro do parênteses coloca isso. Só um oi.
Aí no final você coloca uma vírgula. Não, pode pôr só um oi só, tá de boa, pra não ficar muito grande também. Vírgula. Isso, no final ali, ó. Isso. Ctrl S. Deixa eu passar um lá que tá esquisitão também, ó lá. É, alguma coisa não tá... Em algum momento ele tá se perdendo aí, né? É, tipo, ou ficar lento. Um Dart. Bom, gente, a gente rodamos aqui, né, e mostramos agora para vocês como que a gente encontra um widget. Aí, Bia, o ponto que é para você pegar é o quê? Tá vendo que quando você colocou ali o text, ele mostrou ali visualmente para você? Então, você, né, Mostrou aqui em cima. a ideia é você conseguir deduzir o quê? A row, que é o widget que está sendo usado para construir um elemento após a linha, e tentar entender o que é o sized box. O sized box a gente usa para deixar o tamanho da caixa, né? O tamanho de um quadrado ou geralmente um box retangular, enfim, o tamanho de algo que é um box. Box do inglês ele vem com essa ideia de algo quadrado, retangular, algo que vai conter alguma coisa. Não é um container, né? Porque container tem mais propriedade, mas é um box para você definir tamanhos dele. Aí nesse caso a gente utilizou para definir o size, que é o height desse widget. Então por isso que eu coloquei ali que o widget pesquisa começa no sized box. Então, se eu quero colocar um column, né, ou que é um widget de estrutura, onde um elemento vai ficar após o outro, você concorda que é esse sized box que precisa entrar dentro do column? Como o primeiro filho, por exemplo, e depois os outros depois dele? Sim. Vamos na prática, né? Vamos ficar isso na prática. A gente usa muito... Pode apagar aqui? Pode apagar. A gente usa muito o contraponto, né? Porque o contraponto ele fornece ferramentas para inserir widgets de forma mais rápida, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca o contraponto, sei lá, ou na row, ou no expanded, ou em qualquer outro widget, coloca em cima e aperta contraponto, aí ele vai aparecer uma opção pra gente. Aperta aí pra você ver, Bia. É esse wrap with. Wrap with é tipo assim, envolva num, ou tipo, faça ele ser pai desse. E aí a gente tem o builder, o string builder, center, container, padding, size box, column e row. Porém, né, eu não quero que você clique ainda, por quê? Por causa que a row é o widget que está sendo, onde essas coisas estão sendo desenhadas, porém, quem está controlando ele mesmo é um nível acima, que é o sized box. Porque senão nada que tiver dentro... Porque senão nada que tiver dentro desse sized box vai conseguir passar de 46. Porque o sized box, que é o pai, ele que está definindo, né? Eu poderia deixar você colocar aí só para não dar erro, mas eu acho que para poupar a ideia é o quê? É saber entender, óbvio, não somente as estruturas do widget, mas saber qual que é a relação de o pai com o filho. Então, por exemplo, o pai dessa row, que é o sized box, que é pai dos outros também, né? Mas o pai principal tem sido esse sized box, ele está definindo a altura desse widget em específico. Então, ele não está definindo a altura dos outros widgets, entendeu? Então, ele é como se fosse o widget raiz ou o widget pesquisa. Então, a gente vai envolver uma column no sized box. Seria aqui no caso, tipo embaixo. Não, no sized box. Sempre quando a gente fala no sized box que vai envolver, você tem que colocar o mouse em cima dele, porque senão você não consegue colocar você não consegue, o contraponto não aparece nada. Então agora você coloca, dá um contraponto. Aí você coloca o widget que vai estruturar um elemento embaixo do outro. Column aqui. Column. Você viu o que ele fez? Ele pegou, boom, e já... Pra cima. Isso, aí esse comentário tem que descer para aquele widget que é o sized box. Você segura o Alt ali onde está aquele comentário, clica lá no comentário, segura o Alt e põe a setinha para baixo. Isso, mais uma vez. Aqui. Mais uma vez, por causa que o children é a propriedade que nos permite uma lista de widget, né? E aí, como que a gente pode se encontrar?
Você pode descer lá embaixo, até o final desse size box. O comentário, né? Não, o comentário fica ali mesmo. Descer o mouse. Ah, tá. Isso. Aí desce, desce, desce. Até o final até a gente chegar no final Aqui. dele. Ainda não. Olha o size box ali, tá vendo? Ó? Aqui. É aí que ele termina. Ou Até o seja, final. aí é o final do size box e ali é o final da coluna, Certo. né? Então, depois do size Certo. box, a gente quer colocar um novo widget, que é esse que a gente vai começar. E aí a gente vai chamar ele de display ou header, né? Uhum. Então você pode quebrar uma E no linha ali. caso, Hum. seria aqui mesmo, pra quebrar a linha. Isso, exatamente. No final do outro após a vírgula. É o lugar correto. Aí você pode pôr um comentário, né? Colocar uma barra e colocar o widget display ou widget header, header display, qualquer coisa assim. Display, vou colocar assim. Maravilha. Aí quebra uma linha, né? E aí a gente vai precisar de um widget que vai envolver ele ou desenhar ele. E aí esse widget a gente vai usar o container, né? Porque o container permite a gente colorir fundo, né? Permite um monte de coisas nesse sentido. Isso aqui é assim. Isso. É com C maiúsculo ou minúsculo? C maiúsculo. Sempre quando a gente estiver chamando um widget, a gente vai chamar ele com as letras maiúsculas, as iniciais, né? Bom, colocamos um Certo. container. Aí a primeira coisa que a gente vai precisar definir nesse Então? container. É isso daqui, primeira opção? Isso, só dá um enter que ele já envolve. Isso. Aí quebra uma linha para a gente começar a desenhar dentro dele, né? Definir as propriedades. Uma das primeiras propriedades que a gente pode definir é a altura. Height. Height. Isso mesmo. Height. Height. Isso. Aí eu acho que. Qual que é o tamanho que tá lá? Tem que ver o tamanho que tá lá pra gente seguir. A largura geralmente a gente não segue muito o tamanho, porque aí a gente define pelo padding, mas a altura a gente sempre busca pegar. Tá vendo ali, ó? 149, né? Vou pôr 149, não tem nenhum problema não. 49. Isso. A gente põe 149. Como esse container tem bordas, tem, né, cantos arredondados, borda não, mas tem cantos arredondados, tem cor. Em vez da gente usar o color já direto, a gente já usa o decoration, né? E usa um box decoration. É box. Não, primeiro é decoration, porque box decoration é a classe que o decoration recebe. Isso, decoration, dois pontos, box decoration. Se você olhar, tá igual ali na linha 97, Bia. Exatamente. Acho que muda pouca coisa ali daquele box que a gente fez. Aí a gente vai usar o color, vai usar o board radius, vamos usar bastante. Se quiser até copiar um pouco ali do que tá ali. Dá pra gente pegar aí o, o color e o border O radius. color. Só? Aí o border radius a gente muda um pouco, mas dá pra pegar, copia daí mesmo, tá bom. Aí a gente apaga o only e coloca all. Aí apaga o only, ponto. Radius, ponto, all ali, ó. Aí radius, ponto circular. Só colocar aqui embaixo. Isso. Aí agora escreve radius com R maiúsculo. É isso daqui? Tira esse R e põe um maiúsculo. Aí põe ponto circular. Isso. E aí o valor, qual é o valor que eles estão utilizando lá. Cadê? 26. 26. 26. Isso. Aí pode apagar isso aí mesmo e colocar o número. Bom, beleza. A gente ainda não vai conseguir ver nada ali no container, né?
Salva aí, Bia, pra ver. Ou consiga, vamos ver. Se ele foi esticado, pronto. Ele foi esticado até a lateral. Para crescer indefinidamente, ele só não cresce além do limite do pad, beleza? Então, além do limite do pad, como o pai determina, o pad vem trazendo isso de filho do pai, né, que é o superior, vem trazendo isso para baixo, então ele estica os filhos até a extremidade do pad, em que o pad foi definido lá antes do column, né? Tá ali a gente consegue ver o final da hierarquia, container, column e pad, né? Então a gente vai vendo isso. A gente pode definir a cor ou trabalhar com essa cor assim e colocar a última cor de gradiente por último, beleza? Bom, o que a gente precisa agora? O container, isso aí são as coisas do container, mas a gente consegue colocar coisas dentro do container. Como? Através da sua propriedade, que é o child. Né? Então você colocaria a vírgula aí, onde ele fechou o decoration, né? No azul ou no rosa? No azul. Certo. Na verdade, esse azul essa vírgula depois aí, ó, do box decoration. Então é depois do rosa aí, ó, e da vírgula você quebra a linha. Sim. Ctrl Z. Aqui posso quebrar já? Uhum. Mas sabe o que é legal? Coloca aquela vírgula ali depois do azul, Bia, porque aí quando você salva ele identa o código pra você e aí a gente tem a visibilidade de onde as coisas estão acontecendo. Aí isso é bom. Visualmente isso é Daquela bom. formatada, né? Hum? Daquela formatada. Dá uma formatada. O Gu tá falando aí da caixa de abelha. Formato é mais Tá ruim tô arrumado aí. Nossa, você Tá, tá dentro da caixa de sapato. Aí, ó, quebra aí, Bia. Parecendo um Lombardi. Beleza, aí a gente quer colocar agora um filho no container, porque o filho é onde a gente vai colocar os textos, a imagem, tal, e aí a gente vai definir qual widget a gente usa para colocar esses componentes dentro daí, beleza? Então vamos lá. Coloca o child, então, e aí a gente olha isso. E aí não é coisa que a gente usa da nossa cabeça, é uma propriedade. Sempre quando é uma propriedade é minúsculo aí, ó, como já definiu aí, ó. Isso. Aí, já foi sozinho. Child. Child. Isso. Aí a gente vai definir agora, olhando lá no Figma, qual que a gente usaria como child do container. Porque, por exemplo, tá vendo que a gente tem esses textos, né? Certo. Mas aí a gente olha para dois níveis na construção, tá? De um widget. Se ele está construindo primeiro da direita para a esquerda e depois de cima para baixo. Beleza? Então a pergunta é: tem algum widget sendo construído da esquerda para a direita? Da esquerda pra direita. Aí dentro desse container. Em linha. A ideia é essa: está sendo construído em linha. Tá. Não. Quando eu falo em linha é assim, um do lado do outro. Não, porque aí só tem a imagem, né? Mas a imagem está do lado de alguém? Tá. Do Cyberlino aqui. Exatamente. Então isso Então significa tá que em... ele está em row. Aí beleza, essa é a primeira pergunta que já foi respondida. Aí, ainda dentro dele, tem algum que é construído de cima para baixo? Sim, não sei se você está falando, parece que está cortando, Bia, mas... A gente tava cortando aqui o seu áudio também. Ah, tá cortando? Então acho que foi alguma instabilidade da internet. Mas aqui tá em coluna, certo? Isso, corretamente. Então, aí, ó, se a gente olhar para o primeiro aspecto desse container, ele está desenhando primeiro em linha, Certo. e o primeiro filho é uma coluna e o segundo filho é uma imagem, entendeu? Essa é a ideia que você tem que começar a sacar para quando vocês começar a construir tela. Beleza? Certo. Então, por isso que eu falo, o primeiro aspecto que a gente Então, olha. aqui ele tá Isso. em linha. Tem alguém sendo construído em row, em linha? Tem. Então a gente coloca uma row. Row. Vai ser uma row. Coloca uma row. A row, ela tem filhos, tá? Porque ela é um widget que
pode ter mais filhos, né? A ideia de linha é que você não tenha um só, mas sim vários, beleza? Então, dá ali Enter, abre e fecha parente, childrens, isso. E aí agora a gente vai colocar os dois widgets principal. O principal, quando eu falo principal, é ou de estrutura, que se for o caso aí a gente coloca a estrutura, ou de um outro, sei lá, se for imagem, se for um outro container, se for alguma coisa nesse sentido. O primeiro, estrutural, deu para você ver que vem construindo uma coisa embaixo da outra. Aí eu já não estou falando dos textos, mas Sim, de são um widget. textos. Que são os textos, mas Ah, quem que estrutura um embaixo do outro? não. Hum? Coluna. A coluna. Então a gente coloca a coluna como primeiro. Tá tão frio que até esfriou meu chocolate. Certo. Beleza? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos só meio que inicializar essa column, né? Então vamos colocar um children nela e colocar dois textos nela. Pode ser? Porque a gente tem dois textos. Então só para não ficar um Pode column ser. ali vazio. Então a gente coloca dois text. Tá. Separado por vírgula, assim? Isso. Text. E aí é dois widgets, tá, Bia? E sempre no widget a gente coloca T maiúsculo, porque ele é um widget. E aí a gente precisa colocar uma string nele. Então você coloca cyber, no outro você coloca lineo. Só para efeito de construção. Abre o parênteses, né? Peraí. Aí é uma string dupla, com aspas dupla. Shift aspas, isso. Cyber e no outro lineo. Cyber. Cyber, Sim? isso. Cibernética. Segurança cibernética. Cyber no outro lineo. Isso. É maiúsculo. Uhum. Lineo. Isso. Aí salva aí para ver Sim. como que ele vai ficar, para ver se ele já se estrutura. Bom, é o bom disso. Aí, Bia, coloca uma vírgula ali depois do último text ali, depois da vírgula, só para ele quebrar certinho a estrutura. Que Aqui? a ideia também é que vocês se acostumem com a estrutura do código, tá bom? Tá. Aí salva ele, que aí ele se organiza sozinho. Salvou, tá salvando. Não, acho que tá quem tá em a tela do emulador tá acima. Ah, não, tá salvando ali, né? Tá aqui, ó, carregando. Uhum. Bom, beleza. O que a gente precisa primeiro, até para poder dar uma distinção ali, ó. Tá vendo que tem uma separação entre o widget de pesquisa e esse widget do display? Que ele tem uma separação? Certo, Tem um widget que a certo. gente utiliza para separar ou para espaçar os widgets. Sabe qual que é? É os size box? Exatamente. A gente vai usar ele entre os widgets que existe aí, beleza? Certo. Vamos Que colocar são, no não. caso, o texto? Não, aí seria para separar o widget display, então um pouco mais acima. Tá vendo? A gente quer separar o Hum, widget display e isso ali, ó. Tá vendo que ali com o comentário aí fica mais fácil de sacar de onde tá as coisas? sim, fica mesmo. Então aí a gente vai, coloca depois da vírgula ali, ó, a gente põe o size box. Depois aqui, Isso, depois dessa vírgula a gente vai pôr um size box. E aí, como é algo em coluna, a gente usa o height ou width. A vírgula ali no final. aqui, Isso. Aí qual que eu usaria aí, gente, no size box? Height ou width? Para separar o search
do column. O weight, né? Rate. Isso, rate. Rate. Aí é uma propriedade do SizeDbox, sabia? Tá. Então aqui, Isso, ali no parênteses. output. Aqui. Isso. Aí a propriedade dele, coloca com H, né? Rate. É. Terceiro, senão é o terceiro rate. E aí não é nada bom. Ah, não. Se não for assim, não tem como aprender. Verdade? Qual que é o espaçamento que ele tem ali? Vamos Deixa eu pegar ver lá. o modelo do Figma. Segura o Alt e põe em cima lá do Search. É esse, agora põe pro Search ali, ó, o seu mouse. Lá no texto. Não, Peraí. primeiro no Acho que container. apareceu. É aqui. Mas põe primeiro no container. Isso, aí agora põe para cima o mouse. Lá no input. Peraí. Não apareceu, né? Tá quase. Aí é o 38. 38? 38. Põe 32. Tá. 3, 2. Isso. Aí salva. E aí segue o jogo. Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui se já deu uma cara aqui, alguma coisa. Ele já vai, quando ele salvar, ó, já deu um espaçamento. Agora foi. Legal. A gente colocou o column, né? Aí nessa row. Qual era o outro widget que nós tem depois dos textos? A image, né? A imagem. Foi aquela imagem que a gente salvou, não foi? Foi. Então a gente vai Aí ela tá do lado, certo? Isso. Então, Aí é uma linha. Então ela é depois da coluna, né? Dentro dessa row ali, ó. Tá vendo que a gente já colocou essa row? Aí depois dessa row, aí depois da coluna a gente coloca o widget chamado image. Então. Tá vendo ali onde acaba a coluna? Ó? Coluna aqui. Então, se você reparar bem, ó, tem a primeira isso, vai na ordem da hierarquia. A gente pode pôr a vírgula aí, né, para poder separar. Isso. E aí tem um widget mesmo que o nome dele é image. Que é o image. Começa com image mesmo ou coloca... Exatamente, do jeito que eu tô te falando. Image. Isso, com I maiúsculo. Image. Isso. Olha lá, image.asset. Por que o ponto .asset? Porque o asset é referente a um recurso ou um arquivo que você colocou. Então é image.asset. Tá errado, né, aqui? Não, aí estaria certo que a gente poderia colocar o asset image, mas vamos colocar pelo que a gente já fez da outra vez, que foi o image.asset. Então pode apagar essa parte, deixa só até o image, aí você coloca um ponto nele. Aqui. Não, depois do parênteses. Exclui todo esse parente aí. Beleza. Exclui, aí ponto. Aí ele vai aparecer, peraí que ele vai aparecer a opção asset, com 2 S. ASSET. Isso, aí abre e fecha parênteses agora. Maravilha. Aí ele recebe, o que ele recebe, tá, o asset? Ele recebe um nome, e esse nome é o nome da imagem lá, como a gente colocou. Então você abre uma string aí com aspas dupla, e aí a gente vai pegar, qual que era o nome da pasta? Era pasta imagens, né? Imagens barra display, acho. display.png, né? Então tem que colocar todo esse caminho. Aí vamos salvar e ver no que dá. Bom, pessoal, a gente conseguimos aqui carregar a imagem, né? Deu tudo certinho. E aí a gente está entrando aqui em alguns debates assim para a próxima aula, porque a gente já vamos finalizar essa aula aqui, de ver se essa é a melhor abordagem, ou se a gente vamos ter que usar o famoso
e tão temível stack, né, o stake aí para a gente empilhar as coisas, principalmente porque usando essa imagem dentro do container, a gente não vai conseguir expandir e deixar aquele efeito que, como está ali no layout do Figma, ele está meio que vazando, né, a imagem ela está vazando do nosso container, beleza? Aí eu não sei se o Nathan, a Bia ou o Gustavo tem alguma dúvida, se estiverem, quiserem fazer algum comentário, essa é a hora Não, esperada. por hoje não. Por hoje também não. Acho que por hoje não. Acho que por hoje tá tranquilo, né? E a dúvida mesmo vai ser se esse stack vai ser dentro do container ou fora do container. Bom, maravilha, maravilha. Acho que essa é uma dúvida bem, bem pertinente. E aí na próxima aula a gente consegue mitigar essas dúvidas aí e ver como que realmente vai ficar o uso do stake, o que ele envolve, quem é filho dele, enfim, isso aí a gente consegue resolver. E aí a gente vai ver que propondo outras soluções, a gente precisa pensar em outras maneiras conforme a solução determina, mas não é nada muito difícil. Foi temível, foi tão temível que a gente usou ele pra caramba no começo dessa aula de e-commerce. Então acho que já está deixando de ser temível para ser o ordinário. Beleza? Demorou. Então é isso, Beleza. gente. Brigadão, Bia. Brigadão, Gustavo. Brigadão, Natan. Eu que agradeço. Agradecido mesmo de coração. Até amanhã. Tá bom? Até amanhã pra vocês também. Deus abençoe vocês, tá bom? Valeu, falou. Em nome de Jesus, falou. Amém. Tchau, tchau. Amém, valeu. Falou. Bom, para você que ainda tá aqui, muito obrigado pela atenção, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui que eu aprendi, essa vinheta aqui, então lá vai. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Acompanhe as próximas aulas, onde a gente vai ver essa abordagem do stake ou não. E não cai nessa lorota, o Flutter não vai morrer, as vagas não vão acabar. E como não tem vaga no Canadá, você não mora no Canadá, então tá tranquilo. Bem, como diz o Jacob, vamos ser referência juntos. Tamo junto, valeu, que Deus abençoe vocês também. Em nome de Jesus, amém, fui, tchau.